Por que que uma mulher, na verdade, ela nunca vai desejar um homem bonzinho, mas sim um homem que ative o seu imaginário? Se você quiser saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Bom dia! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre relacionamento, né? O relacionamento do homem e da mulher. Como funciona? No caso, né, em especificação a mulher. Por que que a mulher ela não gosta de um homem bonzinho, na verdade, né? Interessante que se verificarmos todos os seres humanos têm a tendência a um certo grau de passionalidade, né? Mas a mulher, ela é muito mais passional. Não no sentido pejorativo, mas porque a mulher, né, ela é viciada em emoções. Interessante que para o homem a melhor relação é aquela que tem uma relação de estabilidade emocional, uma espécie até mesmo de prazer básico. No contrário, né, a mulher ela tem a necessidade de viver de novidades. Interessante que a mulher sempre fala que gosta de um homem, na verdade, que a surpreenda, né? Interessante que pelo fato dela viver de emoções, na verdade, né? E de ser totalmente surpreendida, então ela vai apregoar esse jargão, né? Que ela gosta de um homem que se surpreenda, porque as pessoas têm a necessidade de se sentirem vivas, principalmente a mulher. Mas eu falo isso não é um tom totalmente pejorativo, né? Interessante que se verificarmos em espécie de relacionamentos que são instáveis, na verdade, verificamos que muitas mulheres gostam de viver um desafio, um perigo, né? Um homem que não alimenta essa sua fantasia, na verdade, né? Por lugares inusitados, né? Relações, acontecimentos impensáveis, né? Um homem que não traz isso para ela é um homem totalmente desinteressante. Então, a mulher, ela é aventureira. É uma característica biológica mesmo da mulher. Interessante que a mulher, ela tem um interesse, na verdade, de se relacionar com homens que já são desejados por outras mulheres. Porque um homem, quando está sozinho para a mesma, ele não é interessante. Então, um homem, na verdade, totalmente pacato, normal, seria até mesmo desinteressante para essa mulher, né? Então a mulher ela sempre vai desejar o enigmático, né? E o interessante é que até de forma inconsciente a mulher ela deseja o cafajeste, porque isso na verdade vai liberar a sua endorfina. Aquele homem, sabe, que sabe mexer praticamente no seu imaginário e aflorar certos desejos que são ou reprimidos ou recônditos, ou então que ela não sabia que até possuía. Até que esse homem, na verdade, né, a toque de uma maneira que ele faça se sentir única e especial. A segunda característica é que para as mulheres, caras legais, na verdade, somente servem para servirem como amigos, né? Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, quando é muito educada, na verdade, isso não libera o imaginário da mulher. Tem um documentário que fala sobre o Tupac, né, a história dele. Ele era até um homem muito educado e ele falou, né, no seu documentário, né, isso você verifica até no YouTube, que ele deveria mudar a forma como ele trataria uma mulher. Não de uma maneira, na verdade, deselegante, mas de uma maneira que atisse o seu imaginário. O mais interessante é que as pessoas extremamente educadas, elas não são assertivas, um homem que é totalmente educado, né? Então eles não sabem se afirmar, não sabem se empurra, né? Que é o cara
tipicamente legal, legalzinho. Ele dá liberdade para a mulher escolher aquilo que ela tem o desejo e tem a necessidade. Então, é, para a mulher, esse tipo de homem é totalmente desinteressante, porque ele não tem uma característica predominante. Na verdade, mulher gosta de homens que têm uma característica predominante de autoridade, não autoritária, o que hoje está tendo muito, né, essa essa inversão, na verdade, de valores entre o que significa autoridade e ser autoritário. O interessante é que a mulher também ela gosta de proteção e da energia masculina de resolver as coisas, né? De uma personalidade totalmente forte, né? E dominante, e não agressiva e autoritária. E uma coisa também, uma outra, né, que é de se salutar, é que a mulher, né, dentro, né, dessa característica que eu estou falando, que a mulher só fica com o homem da qual ela se admira. Conscientemente, as mulheres dizem que preferem homens trabalhadores, honestos, íntegros, né? Mas inconscientemente, na verdade, a mulher ela gosta mais de um homem que a faça sentir fortes emoções, né? Um homem que a faça a sentir única, desejada e que alimenta a sua libido. Mas isso é totalmente inconsciente. Tem uma frase de Joseph Campbell que diz que as pessoas não procuram a felicidade, mas sim se sentirem totalmente vivas. Não só as mulheres agem dessa maneira, né? Mas interessante que o bonzinho dentro desse espectro, ele não proporciona fortes emoções para a mulher, porque ele não é interessante, né? Mas quando mesmo proporciona tais emoções, né? Não proporciona, ela vai se sentir totalmente triste. Uma terceira característica dentro desse campo, né, entre mulher e o homem, é que a mulher ela tem a necessidade de querer mudar o homem. Então, toda mulher ela tem um ideal e um protótipo de homem, né? Mudar o homem conforme a sua visão de homem perfeito. Mas quando a mulher ela não muda o homem com o tempo, menos interesse ela se sentirá por ele, né? Porque como a primeira imagem é a imagem que impressiona a mulher, ela vai comparar sempre o homem atual, né, com que ela está, com o homem que ela conheceu outrora. É interessante que quando ela conhece o homem, esse homem ativou a sua energia sexual, a sua libido, né? E o interessante é que isso lhe fez sentir viva. Mas com o tempo a mulher ela vai querer fazer o quê? Mudar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas isso é totalmente inconsciente. Então o que acontece? Quando ela vai mudando o homem com o tempo, e com o tempo ela vai perdendo o desinteresse por ele. Porque ele está sendo moldado uma projeção que ela tem do homem. Então quando ela conhece uma outra pessoa, ela vai se lembrar de como era o homem que ela se relaciona agora, do jeito que a conheceu outrora. Então ela vai fazer o quê? Ela vai se apaixonar pelo mesmo tipo de homem, mas ela vai ver a projeção, né, do homem que ela tem agora referente ao homem que ela conheceu. Então, na verdade, né, então ela sempre vai procurar no outro homem que é a projeção do seu primeiro namorado. Interessante que a mulher, né, ela gosta do homem, na verdade, quando ela tem um certo tipo de carinho e de afeto, mas ela sempre vai colocar uma espécie de defeito nele, né? Eu amo, mas você precisa mudar certas atitudes. E também o quarto aspecto é que a mulher, na verdade, ela sempre prefere o narcisista, é o quarto aspecto. Mas isso, né, não acontece mormente de propósito, é algo também, né, que está dentro do seu imaginário. Por quê? Porque o narcisista ele sempre causa uma boa impressão, na verdade, né? Então, o narcisista ele cuida da sua autoimagem, o narcisista ele é vaidoso, ele se arruma bem, é cheiroso e causa uma boa impressão na mulher. Então, o narcisista, né? Interessante que a sua característica como é impressionar, né? Fazer com bomb lover, na verdade, conhecido. O narcisista ele vai falar para a mulher tudo aquilo que ela tem a necessidade de ouvir, né? Então,
O narcisista, ele manipula as emoções da mulher, se sentindo, na verdade, né, emocionada e se sentindo até mesmo empoderada. É a segunda característica dentro do narcisista quando ele quer impressionar uma mulher. Interessante que o cafajeste ele exala uma certa energia masculina, né? Uma figura sedutora, né? Imponente e erótica. E isso vai ativar totalmente o imaginário da mulher. Interessante que o cafajeste também ele é especialista em jogos mentais. As mulheres muitas vezes dizem que não gostam de jogos mentais, mas em relação ao conhecido flerte, sim, né? E quem é que não gosta, na verdade, né? Porque isso vai alimentando o imaginário, a fantasia, né? E com isso a pessoa se sente, né, muito mais viva, muito mais cheia de energia, né? A prosseguir no relacionamento. Interessante que o Cafajeste também ele conversa com mulheres, né? Conversa, na verdade, com mais de 10 mulheres ou 11 mulheres. Então ele sabe muito bem como funciona o universo feminino. Então é por isso que o Cafajeste, na verdade, ele tem muito mais probabilidade de conquistar uma mulher do que um homem bonzinho, porque ele sabe muito bem os meandros da mente feminina e ele sabe também como manipular a mulher. É por isso que a mulher sempre mais, né, ela tem mais interesse por homens que tem essas características do que o homem que é totalmente bonzinho e pacato. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, se inscrevam, ative os sininhos também, o sininho, né, da inscrição e anunciem, na verdade, o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.